Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos abordar o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aula tranquila, aula fácil, aula que o professor avaliou o seguinte: nos últimos concursos de carreiras bancárias, esse assunto tem sido aí frequente nas provas, mas pode ficar tranquilos aí, aliás, que é o seguinte: o professor Luiz preparou uma aula aí exaustiva. Vocês podem ter certeza absoluta, se vocês assistirem essa aula até o final e seguirem as minhas orientações pedagógicas, você estará preparado para qualquer concurso de carreiras bancárias, de conhecimentos bancários, dessa matéria, de qualquer banca. Pode ter certeza absoluta que essa aula aqui a gente aborda todos os principais pontos cobrados sobre esse assunto, e você pode ter certeza que sempre estudando estudar na fonte é de onde o examinador retira as questões de provas. Então vem comigo, vamos lá, vamos explicar esse cara aqui chamado de Conselho, tá, de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, né? Todas as vezes que você ouvir a palavra chamada conselho, significa dizer que vai ser uma unidade colegiada, né? Colegiada, né? Colegiada, formada de mais de uma pessoa, claro, né? Recursos. Recursos significa o quê, gente? Ó, significa uma revisão. Professor, revisão o quê? De alguma decisão administrativa, tá? Ou seja, vai ser um colegiado de revisão administrativa. Quem revisa alguma coisa de alguém. Esse de alguém é o seguinte: de quem que serão as decisões revisadas no Conselho de Recursos? Ó, do Sistema Financeiro Nacional. Gente, na altura do campeonato, gente, no Sistema Financeiro Nacional, nós temos quem? Nós temos aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nós temos quem? Os órgãos normatizadores, né? Que é o Conselho Monetário Nacional, aí nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados e de Previdência Complementar. Não é isso? Bacana, né? Tá, mas tira os dois conselhos de Previdência, o de Previdência e o outro lá de Previdência Complementar. Vamos só pelo Conselho Monetário. Abaixo do Conselho Monetário, nós temos as entidades supervisoras. Essas aí, elas decidem todos os dias. Elas aplicam multas, elas suspendem atividades, eles indeferem pedidos, etc, né? Ou seja, revisão administrativa de quem, basicamente? Isso mesmo, do cara. Do Bacen, Banco Central. De quem mais? Da Comissão de Valores Mobiliários. E eu vou colocar aqui esse cara aqui, do COAF, que é Controle de Atividades Financeiras, que é uma entidade aí vinculada também ao Banco Central do Brasil. Ou seja, as decisões aqui administrativas desses caras aqui, de primeira instância, né, podem ser revistas, claro, a pedido das partes, né, podem ser revistas para quem? Para um órgão de segunda e última instância administrativa, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, né? Na nossa Constituição Federal, nós sabemos que na Constituição Federal nós temos um direito aí, uma garantia individual aí, que é o duplo grau de jurisdição, né? Isso é para o quê? Poder judiciário, mas esse princípio do duplo grau de jurisdição também aplica-se à área administrativa por analogia. Então, ou seja, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele vai exercer o quê? Ele vai ser um órgão de revisão, ou seja, um segundo grau de jurisdição de julgamentos aí que você pode recorrer caso as partes aí desejem recorrer das decisões de primeira instância. Bacana? Pronto. Feita essa introdução, vamos para os detalhes, né? Primeira coisa, aonde que fica o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? Ele faz parte da estrutura de quem? Do Ministério da Fazenda, né? Do Ministério da Fazenda. Vamos lá, o nosso estudo ele é integrativo e vocês têm que saber algumas coisas importantes sobre o Ministério da Fazenda. Vem cá, vem comigo. Banco Central do Brasil é o quê? É uma autarquia federal. Vinculada aonde? Vinculada ao Ministério da Fazenda. Professor, outra? Sim, Comissão de Valores Mobiliários, também
é uma autarquia, só que uma autarquia de regime especial, também vinculada a quem? Ao Ministério da Fazenda. Professor, composição do Conselho Monetário Nacional. 3 integrantes. Ministro da Fazenda, que vai ser o quê? Que vai ser o presidente do Conselho Monetário Nacional, ministro do Planejamento, e nós temos aqui também o presidente do Banco Central do Brasil. Ou seja, olha aí algumas passagens do nosso estudo referente aí ao Ministério da Fazenda. Agora, no Ministério da Fazenda também fica aí, é um órgão colegiado, tá, que faz parte dessa estrutura. Vamos lá, o que diz o site do Ministério do Planejamento? Vem comigo, da Fazenda. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado. Olha aí, órgão colegiado. Questão de prova, segundo grau, né? Ou seja, para qualquer processo que entre aqui para apreciação do conselho, não pode entrar direto. Ele tem que entrar primeiro o quê? Tem que entrar lá, tem que estar em primeiro, depois segundo grau. Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, concurseiro tem que saber isso, né? Ó, ele tem que fazer parte do Ministério da Fazenda e tem por finalidades julgar. Tá? Professor, mas essa atribuição aqui de julgar não é do Poder Judiciário? Sim, o Poder Judiciário tem uma atividade fim de julgar, mas aqui vão ser julgamentos de ordem o quê? Administrativa, ou seja, interna, decisões administrativas do próprio governo, né? Em última instância administrativa, o que significa dizer? Significa dizer que esse aqui é o Supremo Tribunal de Justiça, aí, o STF, desses assuntos aqui do Sistema Financeiro Nacional no âmbito administrativo, de última instância administrativa. Os recursos contra sanções aplicadas pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras, e demais autoridades competentes, né? E aí, professor, somente essas informações aqui você já consegue acertar várias questões de concurso, né? Então você tem que entender, gente, o papel de cada uma das entidades componentes aí da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que fica fácil estudar. É muito fácil estudar. Então, nessa parte dos nossos estudos, nós estamos estudando o quê? Todas as entidades que compõem, tá certo, o Sistema Financeiro Nacional. A segunda parte do nosso estudo de conhecimentos bancários, nós vamos estudar os produtos, tanto de captação, tá certo, como de aplicação dos serviços bancários. Todos, a gente vai estudar todos esses produtos, né? E a última parte, a gente vai estudar uma parte aí, chama-se de garantias, né? Pronto, você vai ter um curso aí completaço de conhecimentos bancários. Professor, esse cara que já caiu em prova, vem comigo, olha só. Caixa Econômica CESP 2014. Compete ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julgar, em primeira instância, as infrações e penalidades relativas à legislação cambial, né? E aí, professor, aí vem comigo, vamos falar para vocês o seguinte, vamos lá. O erro está errado? Claro que está, muito fácil, né? Em primeira instância, está errado, né? Por quê? Porque o Conselho ele vai julgar em segunda e última instância, né? Então já encontramos o erro, bacana? Então está errada a palavra que é primeira, o correto seria a segunda. Tem mais? Tem. As infrações e penalidades relativas à legislação cambial. Gente, o produto legislação cambial, mercado de câmbio, é de responsabilidade de quem? Do Banco Central do Brasil. Pronto, então, as decisões e penalidades referentes ao produto câmbio, Banco Central do Brasil. Aí eu pergunto para você, vamos lá, fixar conteúdo. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julga decisões de quem? 3 pessoas, basicamente. Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários e COAF. Logo, a questão está errada apenas pela palavrinha primeira. Se nós trocarmos pela palavrinha segunda, a questão fica absolutamente correta. Ok, errada, né? Vamos lá. Estrutura e composição. Todas essas informações foram retiradas do site lá do Ministério da Fazenda, estudar na fonte. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão paritário. Professor, o que significa um órgão paritário? Um órgão paritário significa dizer que este órgão, tá,
que este órgão aqui ele vai ter representantes aí de segmentos. Aqui nós temos dois grandes segmentos. Segmentos do governo, que é aquele segmento que vai tomar as decisões administrativas, e o segmento daqueles que vão sofrer as decisões, ou seja, da sociedade civil organizada referente a esse produto. Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, já falamos isso. Os conselheiros titulares e suplentes são designados pelo ministro de Estado da Fazenda. Então, quem nomeia, quem que vai nomear os conselheiros do CRSFN é o ministro de Estado da Fazenda. Esses caras terão o quê? Mandato, estabilidade por 3 anos, renovável por igual período até 2 vezes, né? Então, ele pode ter 2 renovações, mais 3 anos, então o sujeito pode ficar 9 anos lá no Conselho, né? Devendo ter competência reconhecida e conhecimentos especializados nas matérias de competência do Conselho Regional do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, então está aí os requisitos para o cara ser um conselheiro. O Conselho é constituído por 16 conselheiros, sendo 8 membros indicados pelo governo e 8 indicados por entidades representativas dos mercados financeiros e de capitais, né? Então, são 16 pessoas, 8 titulares e 8 suplentes. Paritário, porque tem que ter governo e a sociedade representativa dos mercados de capitais. Vem comigo aqui, né? Governo. Quem são os representantes? Ministério da Fazenda tem 4 assentos, sendo 2 titulares e 2 suplentes. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, tem 2 assentos, 1 titular e 1 suplente. Banco Central do Brasil, 2 assentos, 1 titular e 2 suplentes. Então, vocês têm que entenderem isso, têm que memorizar. Essa aqui é da parte do governo. E agora a parte das entidades representativas dos mercados financeiros de capitais. Titular, 1 assento para a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN. O suplente dessa vaga é uma indicação do Conselho Consultivo do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas de Crédito. Olha aí, né? Outro, titular, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ANBIMA, né? Quem que vai ser o suplente dessa vaga? O representante da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Outro titular, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercados, né? ANCORD, né? Quem que vai ser o membro suplente dessa entidade? A Associação de Investimentos do Mercado de Capitais, a MEC, né? Outro titular, Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, né? Empresa de Capital Aberto, AMBRASCA, né? Quem que vai ser o suplente? O Instituto dos Auditores Independentes IBRACON, né, do Brasil, IBRACON. Então, essas são as entidades aqui que vão compor o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. São 8 titulares e 8 suplentes, né? Professor, e aí? Cara, o examinador pode sim cobrar esse cara aqui de vocês, pode ter certeza disso, né? Vamos continuar. Atuam junto ao Conselho procuradores da República, tá? Procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, designados pelo Procurador-Geral, com a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável, de modo que opinam sobre recursos, comparecem em sessões de julgamento e reuniões técnicas, bem como assessoram juridicamente a presidência do Conselho. O Conselho conta também com uma secretaria executiva, como unidade de apoio administrativo e gestão. Preside, atenção, preside o Conselho um dos conselheiros indicados pelo Ministério da Fazenda. Tá? Um é do governo, né? O vice-presidente do Conselho é designado pelo ministro de Estado da Fazenda, dentre os conselheiros indicados pelas entidades privadas representativas do mercado financeiro de capitais. Vamos lá, né? Ou seja, o legislador aqui, ele tentou equilibrar as forças do Conselho de Recursos. Então, vamos lá, são 16, né? Dos 16, 8 titulares e 8 suplentes. Desses 16, desses 32 atuais, né? Desses 16, ele fez o seguinte. Vamos lá, desses aí ele fez o seguinte: metade representantes do governo e metade representantes de quem?
8 representantes do governo e 8 de quem? Das categorias representativas, ou seja, aqueles caras que vão levar o quê? A canetada dos órgãos supervisores. Ok, fechou. O que ele está falando aqui? Ó? O presidente vai ser o quê? O presidente do conselho vai ser membros do governo e representantes do governo. E o vice-presidente vai ser das entidades aí participantes do mercado. Então, essa aqui é a paridade. Professor, e aí? Cara, eu já participei de conselhos, né? Então eu sei como é que funciona isso. Temos realmente aí essa composição paritária dos conselhos, né? De acordo com o disposto do Decreto 8.652, compete ao Conselho dos Recursos do Sistema Financeiro Nacional julgar os recursos referentes às decisões. Ou seja, o que vai julgar em segunda e última instância administrativa o Conselho? Agora eu vou passar para vocês, né? O quê? Primeiro, tá? O Banco Central do Brasil, relativas à aplicação de penalidades de cassação ou suspensão da sociedade de crédito imobiliário do sistema financeiro de habitação, né? E aí, professor? Cara, você tem que prestar muita atenção nesse cara, cara. Muita atenção, né? O examinador, nós iremos fazer alguns exercícios nesse sentido, tá? Ele vai pegar exatamente isso, uma dessas competências de julgar, e vai colocar que você faça aí certo ou errado, você vai avaliar. São questões super difíceis, cara, né? Então é o seguinte, decisões contra quem? Ó, do Banco Central do Brasil, a aplicação de penalidade de cassação ou suspensão às sociedades de crédito imobiliário do sistema financeiro de habitação. Ou seja, tem uma sociedade de crédito imobiliário, o Banco Central do Brasil foi lá, suspendeu a sua licença para operar. Ele pode recorrer ao Conselho. Próxima competência, que apliquem às empresas comerciais exportadoras a penalidade de cancelamento de registro especial na carteira de comércio exterior do Banco do Brasil, CACEX, e na Secretaria da Receita Federal. Olha aí, outra competência do Conselho, né? Outra competência do Conselho. Gente, potencial questão de prova. Cada letra dessa aqui pode ser uma questão de sua prova, rapaz. Então, você tem que fixar esse conteúdo. Depois de assistir essa aula, você tem que assistir. Não precisa assistir novamente, só pega o PDF do professor, que é bem... Meu PDF é bem detalhado, que você vai conseguir acertar essa questão de prova. 3. Da Comissão de Valores Mobiliários, em processo administrativo saneador por infrações no mercado de valores mobiliários, ou seja, das decisões da CVM, né? Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e das demais autoridades administrativas competentes no que tange à lei de prevenção à lavagem de bens e valores, né? Então, tudo que é referente aí à lei de prevenção à lavagem de bens e valores, né, é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional que vai fazer o julgamento, né? Vamos lá. E do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários relativas à infração às normas legais e regulamentares que regem o sistema de pagamentos brasileiro. Então, está aí para vocês, né? F. Do Banco Central do Brasil, que apliquem penalidade de multa, suspensão ou inabilitação temporária para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência em instituições financeiras pelo descumprimento de normas legais ou regulamentares que contribuem para gerar indisciplina ou para afetar a normalidade do mercado financeiro e de capitais, né? E aí, professor, aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui, né? Vamos lá, só para explicar para vocês, já tinha explicado isso, só para reforçar a importância disso. Vamos supor, você sabe que todos os diretores de bancos, né, nós já estudamos isso nas competências lá do Banco Central, a entidade tem que encaminhar o nome lá para o Banco Central para ele ficar sabendo e aprovar o nome, né? O que acontece? O banco vai lá e não aprova o nome do sujeito, e o sujeito não pode trabalhar, e aí? Ele vai recorrer a quem? Está aqui, né? Ao Conselho, segundo aqui, ó, a linha F, né? Vamos lá. G. A do Banco Central do Brasil, relacionadas à retificação de informação,
a aplicação de multas e custos financeiros associados ao recolhimento compulsório, o depósito compulsório, ao encaixe obrigatório, ao direcionamento obrigatório de recursos, bem como as referentes à desclassificação e à descaracterização de operações de crédito rural, né? E aí, professor, esse cara caiu exatamente isso. Vem comigo aqui. Caixa CESP 2014, escriturário. Constitui atribuição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados a recolhimento compulsório, né? E aí, professor, cara, questão fácil e ao mesmo tempo difícil, né? Difícil para o aluno que estudou de forma superficial, o aluno que estudou no automático, o aluno que estudou não com foco de fixar conteúdo. O cara, claro, né? O aluno aí da prova aqui de 2014, da Caixa Econômica, claro que o professor Luiz fez um grande curso, um curso espetacular para a Caixa Econômica aí. Vocês podem consultar vídeos no YouTube que nós temos dessa época aqui. Ele aprendeu na minha aula que uma das competências do Conselho do Banco Central do Brasil relacionadas à retificação de informações, à aplicação de multas de custos financeiros associados ao recolhimento compulsório. Foi exatamente o trechinho que o examinador colocou na prova para cobrar do aluno. Ou seja, essa questão aqui ela está absolutamente correta. Correto, esse item está correto. Ótimo, né? H. Né? Outra competência. Vocês perceberam, o cara vai cobrar essas competências. Vem comigo aqui. Do Banco Central do Brasil, referentes à adoção de medidas cautelares medidas cautelares, ou seja, algumas, tipo assim, umas liminares, né? Medidas cautelares. Determinem o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da instituição financeira enquanto perdurar a apuração de suas responsabilidades, né? Então, o que acontece? Ele quer uma medida cautelar. O cara foi afastado de suas atividades. Ele pode entrar com uma cautelar para o quê? Suspender temporariamente, perdurar a apuração das responsabilidades, né? Outra medida cautelar, isso aqui cai muito, 2, né? As medidas cautelares que impeçam que os indiciados assumem quaisquer cargos de direção ou administração de instituições financeiras ou atuem como mandatários ou prepostos de diretores ou administradores dessas, né? Outra cautelar, né? Que imponham restrição às atividades da instituição financeira ou, o seguinte, determine à instituição financeira a substituição da empresa de auditoria contábil ou do auditor contábil independente, né? Ou seja, aqui o Conselho também tem uma competência de medidas cautelares, né? Medidas cautelares, decisões provisórias, até que se julguem o mérito do litígio em questão. Então, nós temos aqui 4 tipos de medidas cautelares, e esse assunto já foi cobrado em prova. Vem comigo aqui. Vamos lá, né? BASA, Sens Gran Rio, 2014, cargo de escriturário. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado de 2º grau, integrante na estrutura do Ministério da Fazenda. Com o advento da Lei 9.069 de 95, ampliou-se a competência do Conselho, que recebeu a responsabilidade de, né? Ou seja, vamos lá, quero explicar um pouco para vocês, né? O que significa essa Lei 9.069? A Lei 9.069 foi aquela lei do Plano Real, não é isso? Essa lei do Plano Real, nos nossos estudos, nós já vimos aí de forma bastante incisiva, ele alterou o quê? Alterou a composição do Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional, né? E teve outras ações específicas que refletem o nosso estudo. Uma delas é o seguinte, ele retirou a competência de julgamento de última instância do Conselho Monetário Nacional e transferiu para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, fortaleceu, né? Vamos lá. Então, o que ele fala? Recebeu a responsabilidade de administrar mecanismo de proteção de titulares de crédito com instituições financeiras? Não.
Quem que vai administrar esse mecanismo de proteção de titular de crédito é o quê? O Banco Central do Brasil, né? Gente, o Conselho de Recurso é o quê? Julgar, né? Em segunda instância, ó. Zelar pela adequada liquidez e estabilidade da economia, promover permanente profissionalização. Essa aqui é uma competência de quem, cara? Ó, do Conselho Monetário Nacional. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que efetua através de operações de seguro e de previdência privada aberta a capitalização e resseguro. Esse aqui é da SUSEP, né? Esse cara aqui é SUSEP. Tá? Ok? Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização que exercem atividades subordinadas do Sistema Nacional de Seguros Privados, SUSEP também, né? E julgar os recursos interpostos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativos às aplicações por infração à legislação cambial, à legislação de capitais estrangeiros e à legislação de crédito rural e industrial. Ou seja, muito fácil a questão aqui, né? Tá? Muito fácil a questão aqui. Então, a competência aqui de julgar é a letra E. Muito fácil. Não vou falar para você que é fácil, mas é uma questão aí que o aluno não estudou, ele tem aí uma certa dificuldade de acertar. Bacana, gabarito, letra E. E agora, professor, último assunto nosso aqui, né? Nós vimos no exercício anterior que lá tocou a Lei 9.069, né? A Lei 9.069 é a Lei do Plano Real. Vamos ver o que acontece, o que ele fez aqui, o que ele trouxe de novas competências para o Conselho de Recursos. Fica transferida para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, criado pelo Decreto 91.152, de 15 de março de 85, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar recursos contra as decisões do Banco Central do Brasil relativas à aplicação de penalidades por infrações à legislação cambial de capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial, né? Ou seja, exatamente aqui, ó, na letra E, né? Ou seja, o artiguinho aí 81 da Lei do Plano Real. Para atendimento ao disposto do caput deste artigo, o Poder Executivo disporá sobre organização, reorganização e funcionamento do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, podendo, inclusive, modificar a sua composição, né? Ou seja, delegou aí competências para o Poder Executivo definir a sua composição, e assim ele fez. Bacana, pessoal. Então, esse aqui é o último assunto importante do Conselho de Recursos. Cara, é aula exaustiva, não de cansaço, em conteúdo. Pode ter certeza absoluta que vocês aí vão ficar super competitivos nesse assunto aqui. Claro, encerramento aí, né? Muito importante esse encerramento assim, sempre uma palavra aí de confiança, uma reflexão. Com certeza, cara, você fazendo essas reflexões diárias, você vai se tornar um cara melhor. Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece minha confiança. Aristóteles, né? Olha aí, né? Aristóteles, sou fã desse cara aí, né? É exatamente isso, né, cara? A gente confia nas pessoas, as pessoas nos decepcionam. Assim é a vida, né? Mas você não pode deixar de acreditar nas pessoas. Você não pode deixar de acreditar que um dia você vai confiar em alguém e essa pessoa vai ser merecedora de sua confiança, né? Isso aí é uma esperança de fé muito forte, né? Tá certo, meus amigos? Ó, forte abraço, fique com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser. Foi, tchau. Clique lá.